Olá, eu sou o presbítero Lúcio Matos e hoje iremos estudar a doutrina da revelação e da inspiração das Escrituras. Esse vídeo faz parte da série Princípios da Hermenêutica Bíblica e eu convido você para se inscrever no canal e estudar junto conosco sobre interpretação bíblica. No estudo anterior, nós começamos nossa série entendendo o que é hermenêutica bíblica e por que interpretar corretamente as Escrituras é tão importante. Mas agora surge uma pergunta fundamental. Por que acreditamos que a Bíblia pode ser interpretada objetivamente? Ou ainda, por que tratamos a Bíblia de maneira diferente de qualquer outro livro? A resposta está na doutrina da revelação e da inspiração das Escrituras. A hermenêutica correta começa com uma visão correta da Bíblia. Se alguém possui uma visão errada das Escrituras, inevitavelmente terá uma hermenêutica errada. Por isso, antes de aprendermos os princípios técnicos, as máximas hermenêuticas, precisamos estabelecer uma base sólida. O que é a Bíblia? De onde ela veio? Qual sua autoridade? E aqui está uma verdade fundamental. Nossa hermenêutica sempre nasce de nossas pressuposições, ou seja, a maneira como enxergamos a Bíblia determinará a maneira como interpretamos a Bíblia. Então, o que é revelação? A palavra revelação significa tornar conhecido aquilo que estava oculto. Isso significa que o homem não pode descobrir Deus plenamente por si mesmo. Deus precisa revelar-se. Sem revelação, não conheceríamos o Evangelho. Sem revelação, não conheceríamos a vontade de Deus. Sem revelação, não conheceríamos o caminho da salvação. O conhecimento salvador de Deus depende da iniciativa divina. E isso é extremamente importante. O cristianismo não começa com o homem procurando Deus. O cristianismo começa com Deus revelando-se ao homem. Então, o que é revelação geral? Existe aquilo que chamamos de revelação geral. Ela é chamada geral porque é dada a todos os homens. Deus revela aspectos de sua existência, poder e glória. Na criação, na consciência humana, na ordem do universo. Romanos 1 afirma que os atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos por meio das coisas criadas. O Salmo de número 19 declara: os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, a criação testemunha continuamente sobre o Criador. A ordem do universo aponta para um legislador. A beleza da criação aponta para um Criador sábio. A consciência moral aponta para um juiz moral. Mas precisamos entender algo importante. A revelação geral é suficiente para condenar o homem, mas não para salvá-lo. Ela revela que Deus existe, mas não revela o Evangelho. A criação não explica a cruz, não explica a expiação. A criação não explica a justificação, não explica Cristo. A criação não interpreta aquele ato na cruz. É por isso que precisamos da revelação especial. E o que é revelação especial? A revelação especial é a revelação salvadora de Deus. Ela ocorre quando Deus fala de maneira específica
No Antigo Testamento, Deus se revelou por meio dos profetas, por meio de sonhos, de visões, de atos redentivos na história. Mas a revelação suprema acontece em Cristo. Hebreus 1 afirma: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Cristo é a revelação perfeita de Deus. E essa revelação foi registrada nas Escrituras. Por isso a Bíblia é a forma escrita da revelação especial de Deus. O que é inspiração? Agora chegamos a um dos pontos centrais desta aula. A Bíblia não é apenas um livro religioso. Ela é inspirada por Deus. Em 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo escreve: toda a Escritura é inspirada por Deus. A expressão grega usada pelo apóstolo é extremamente importante. Ele escreve a palavra theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Isso significa que a Escritura procede do próprio Deus. A origem última da Bíblia não é humana, a sua origem é divina. Homens escreveram a Bíblia, mas escreveram conduzidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro escreve: homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. E isso é fundamental para toda a hermenêutica bíblica, porque interpretamos a Bíblia corretamente quando reconhecemos que estamos lidando com a palavra do próprio Deus. Então, como funcionou a inspiração? Precisamos tomar cuidado com extremos. O primeiro extremo, achar que Deus apenas ditou mecanicamente a Bíblia. O segundo extremo, achar que a Bíblia é apenas reflexo das opiniões humanas. A doutrina bíblica da inspiração ensina que Deus usou autores humanos reais, com personalidade, com vocabulário, com estilo, com contexto histórico, com experiências pessoais, e ao mesmo tempo guiou soberanamente todo o processo para que escrevessem exatamente aquilo que ele desejava. Por isso, Isaías escreve diferente do apóstolo Paulo. Por isso, o apóstolo João escreve diferente do médico Lucas. Por isso, Moisés escreve diferente do rei Davi. Os estilos variam, mas o autor supremo continua sendo Deus. Então, o que é inspiração verbal e plenária? Essa é a melhor definição para entendermos a inspiração da Bíblia. Inspiração verbal significa que a inspiração alcança as próprias palavras das Escrituras. Jesus argumentava baseado em palavras específicas do texto bíblico. Paulo constrói argumentos teológicos sobre detalhes gramaticais. Isso mostra que as palavras importam. E por que inspiração plenária? Significa que toda a Escritura é inspirada. Não apenas partes espirituais, não apenas os evangelhos, não apenas as palavras de Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, se a Bíblia é inspirada por Deus, uma consequência inevitável é nós entendermos que a Bíblia ela é inerrante. Se Deus é verdadeiro, sua palavra é verdadeira. A Bíblia não contém erro em tudo aquilo que afirma corretamente dentro da intenção do autor.
Isso não significa que erro de cópia não existe. Isso não significa que dificuldades textuais não existem. Isso não significa que diferenças literárias não existem. Mas significa que a escritura original, inspirada por Deus, é totalmente verdadeira. E isso afeta diretamente nossa hermenêutica, porque não interpretamos a Bíblia tentando corrigi-la. Interpretamos a Bíblia submetendo-nos a ela. Então, uma consequência lógica de entendermos que a Bíblia é inspirada por Deus é que a Bíblia, então, ela é autoritativa. A autoridade da Bíblia deriva do próprio Deus. A Escritura possui autoridade porque Deus fala nela. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Por isso a igreja não está acima da Escritura. Por isso tradições não estão acima da Escritura. Por isso experiências não estão acima da Escritura. Por isso sentimentos não estão acima da Escritura. A palavra de Deus julga todas as coisas. Ela é nossa autoridade final. Se a Bíblia é inspirada por Deus, então ela é suficiente. A Bíblia é suficiente para tudo aquilo que Deus pretende comunicar para a salvação, para a fé, para a santidade, para a vida cristã. Isso não significa que a Bíblia ensina matemática avançada, engenharia, medicina moderna, mas significa que ela é completamente suficiente para nos conduzir ao conhecimento salvador de Deus e à vida piedosa. Isso também é extremamente importante para a hermenêutica, porque protege a igreja de misticismo, de novas revelações, de supostas mensagens extra-bíblicas, de subjetivismo espiritual. Como essas doutrinas afetam a hermenêutica? Agora chegamos à aplicação central desta aula. Nossa visão da Bíblia controla nossa interpretação da Bíblia. Se alguém acredita que a Bíblia possui erros, se alguém acredita que a Bíblia é apenas humana, se alguém acredita que a Bíblia muda conforme a cultura, se alguém acredita que a Bíblia não possui autoridade absoluta, então sua hermenêutica inevitavelmente será relativista. Mas quando reconhecemos que Deus falou, que Deus inspirou, que Deus revelou sua verdade, que Deus preservou sua palavra, então nos aproximamos da Escritura com reverência, com submissão, com temor e com humildade. A hermenêutica correta nasce de uma alta visão das Escrituras. Então, qual a importância das pressuposições? Toda interpretação parte de pressuposições. Ninguém interpreta a Bíblia de maneira neutra. A grande pergunta é: quais pressuposições controlam nossa interpretação? Com que óculos nos aproximamos da Bíblia? Devemos interpretar a Bíblia partindo da própria autoridade das Escrituras. Não colocamos a razão acima da Bíblia. Não colocamos a cultura acima da Bíblia. Não colocamos experiências acima da Bíblia. A Escritura interpreta a realidade, não o contrário. Nesta aula, então, nós vimos que Deus se revelou, que Deus falou, que Deus inspirou sua palavra. E as Escrituras possuem, então, autoridade divina. Isso muda completamente nossa maneira de interpretar a Bíblia. Não estamos lidando com opiniões humanas, com filosofia religiosa, com experiências espirituais subjetivistas. Estamos lidando com a palavra de Deus. E exatamente por isso
precisamos interpretá-la corretamente. No próximo estudo, começaremos a analisar o método gramático histórico e aprenderemos o que é esse método, como ele surgiu, por que ele é tão importante e como ele protege a igreja de interpretações erradas. Que Deus nos conceda temor diante de sua palavra e um profundo desejo de compreender corretamente aquilo que ele revelou nas Escrituras. Que Deus nos abençoe.